Então, nas aulas anteriores, nós falamos do debate entre o Roberto Simons e Eugênio Goudin, um debate que, para efeitos de política, até a forma para o desenvolvimento do pensamento brasileiro, o Roberto Simonsen ganhou. Ele pode ter perdido no detalhe, na parte mais técnica, mas ele convenceu mais gente. Talvez já fosse um convencimento inevitável, né? O Roberto Simonsen estava basicamente querendo, como bem registrou o Eugênio Goudin, a proposta do Roberto Simonsen, independente dos méritos ou dos ideais, ela aumentava o poder de burocrata, então ganhava o apoio dos burocratas, ela fortalecia os grandes empresários, então tinha o apoio dos grandes empresários, era fácil compatibilizar com o fortalecimento de sindicatos que também então apoiaram, e assim o desenvolvimentismo passou a ser o mantra do Brasil. Como eu já disse antes, por muito tempo o Eugênio Goudin era quase que a única voz contrária, a única pessoa fazendo alerta e apontando em outra direção. Esse desenvolvimentismo, é claro, a base teórica dele não está no debate do Simonsen Goudin, o Simonsen não era um acadêmico, não era a intenção dele, mas nós vimos os pontos principais do estruturalismo, que aí sim é quem vai dar a base teórica para o desenvolvimentismo, e vimos também uma discussão sobre o modelo de substituição de importações, que é, digamos assim, como vai acontecer esse processo de industrialização casada com o desenvolvimentismo. Então, esse período, digamos assim, o período de ouro do desenvolvimentismo do Brasil, onde a economia cresceu e as pessoas ficavam muito satisfeitas e parecia que era o caminho, ele vai. Na verdade, começa nos anos 40 até 30. Vargas já tem uma pegada dessas, mas assim, para todos os efeitos é do pós-guerra até o colapso na década de 80. Então, nós vamos agora apresentar alguns números, políticas, o curso agora fica mais com cara de um curso de história. A gente apresentou os conceitos mais importantes nas unidades anteriores e nas vídeos anteriores dessa unidade. Então agora vamos contar a história, vamos ver o que aconteceu. Bom, se você pegar o Brasil, na República Velha, eu não vou voltar até o Império, senão esse negócio não ia terminar nunca. Então eu começo com a República Velha, vamos pegar o Brasil republicano. Eu já falei para vocês lá que eu tenho um blog, quem quiser dar uma busca aí na internet, no meu blog tem uns posts sobre o Império, não foi nenhum espetáculo de crescimento, se alguém tiver curioso, mas depois dá lá uma olhada. Sempre no blog a ideia é ser um pouco mais provocativo do que aqui. Aqui a ideia é ensinar, lá é provocar mesmo. Então, de todo modo, se você pegar a República Velha, os primeiros anos da República Velha, o Brasil cresceu em média 2,28% ao ano. E considerando o momento, está um crescimento muito mais ou menos. Aí veio a Grande Depressão. E a Grande Depressão, ela muda os rumos do século XX, particularmente quando o assunto é economia, tanto do ponto de vista teórico, é na Grande Depressão, é a Grande Depressão que inspira talvez a grande obra de Keynes e que surge a macroeconomia com essa obra, que é a Teoria Geral do Emprego, da Moeda e dos Juros, que é publicada em 1936, inspirada na Grande Depressão. Com a Grande Depressão, nesse período inicial, 29 a 31, há uma queda gigante da economia, ela passa a encolher 2,70%, e nesse período a política brasileira também está muito tensa com a chegada de Vargas ao poder por meio de um golpe de Estado. Então você tem um golpe de Estado, Vargas assume o poder, uma aliança ampla, uma aliança que continha setores mais à esquerda, setores mais liberais, e que logo ela começa a se desfazer, era quase impossível que não acontecesse. Mas nos primeiros anos do Estado Novo, do governo Vargas, a economia tem um desempenho bom, ela vai crescendo 5,5% ao ano, que é um número de impressionar, né? Nós estamos falando aqui de PIB per capita, então já descontado o crescimento da população. Então é um número bom, é um crescimento considerável, mas que não se sustenta durante todo o período. Depois nós vamos contar essa história. Então, entre 38 e 45, essa taxa de crescimento cai consideravelmente. Ela vai cair para 1,46%, pegando aí o período da Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, também termina o governo Vargas. Esse primeiro período de Vargas como ditador termina com o fim da guerra. Vargas é deposto, o Brasil volta a ter eleições, é eleito presidente Dutra, um militar, e a economia começa a crescer bem
recuperando aí aquele ritmo do começo de Vargas. Vargas volta, em 1950 ele é reeleito, ele toma posse, ele faz um governo, a taxa de crescimento cai um pouco em relação à Dutra, mas continua uma taxa considerável. Lembrando que isso é per capita, não é crescimento só do PIB, como a gente está acostumado, é crescimento do PIB per capita, que em longo prazo é o mais relevante. A partir de 46, nós temos aqui no Brasil o índice geral de preços. Então já dá para falar um pouco também, desculpa, o índice geral de preços é a partir de 47. Já dá para falar um pouco de inflação. E aí você pega o período de Dutra, a inflação média foi 11,5% ao ano. Assusta. Você vai se assustar, vocês são jovens e provavelmente vão se assustar com esses números. Para a nossa época, em tempos recentes, a inflação só passou de 10% ao ano em 2002. Talvez alguns aqui estivessem acabando de nascer. E em 2015, aí vocês já devem lembrar melhor, embora fossem jovens, mas foi só. Todo o resto do século XXI, na realidade desde a estabilização em meados da década de 90, o Plano Real foi em 94, a inflação brasileira, 10% é considerado muito alto. Mas naquela época não assustava tanto, não. Em Vargas, a inflação sobe, vai a uma média de 17,9% ao ano e vai ficar pior daqui adiante. Então, está aqui a inflação e o crescimento dos governos Dutra e Vargas, que é o começo aqui da nossa discussão. Vargas é o período pós-guerra. Bom, eu gosto desse tipo de figura porque esse tipo de figura ajuda a gente a enxergar as crises. Esse aqui é o PIB dos Estados Unidos entre 1901 e 2016. E isso aqui é a Grande Depressão. A Grande Depressão é uma crise que a gente sempre diz, ela consegue ser vista a olho nu. Essa queda de PIB que começa em 1929 com a quebra da Bolsa, você vê que ela vai durar, ela desce, ela volta a recuperar, mas são precisos muitos anos para a economia americana voltar ao patamar pré-crise. De fato, só com a guerra a economia americana consegue recuperar, crescer de novo. Quer dizer, o crescimento não começa já aqui, mas recuperar o período, o seu nível de atividade pré-crise. Por que a guerra? Bom, a Grande Depressão não só ela é um evento dramático, eu costumo dizer, é uma crise que você não precisa de microscópio, né? Você bate o olho e vê, opa, aconteceu alguma coisa errada nesse período, mas também gerou muita polêmica em termos de economia. O pensamento econômico foi muito abalado pela Grande Depressão e até hoje é um assunto polêmico, é um assunto que gera discussão. Então, alguns economistas de tradição mais keynesiana que olham a demanda dizem que a guerra criou a demanda, e realmente nada como uma guerra para criar demanda, porque você tem que fazer tanque de guerra, avião, bomba, uniforme, muita coisa, então gera uma demanda gigante. Os economistas que olham mais para o lado da oferta vão dizer que a guerra desmontou muito da legislação do New Deal, particularmente em relação a práticas trabalhistas. Então, o direito de greve foi revisto, a questão dos piquetes foi revista, e isso diminuiu distorções na economia americana. Mas não é o nosso objetivo entrar aqui, volto a dizer, essa é uma discussão que vai aparecer de vez em quando, porque é muito interessante e diz muito a economia, mas, claro, o objetivo desse curso não é discutir políticas macroeconômicas, na natureza dessas políticas ou coisa parecida, é só aplicar e colocar as discussões. Mas é fácil ver como o impacto gigante da Grande Depressão no mundo, nos Estados Unidos. Em vários outros países ela também foi muito forte. Para vocês terem uma ideia, em 1929, agora com números, né? O PIB per capita dos Estados Unidos foi de 10.543 dólares, valores de 2011. Em 1930 chegou a 9.490, valor inferior ao de 1924, quer dizer, em 1930 os americanos estavam mais pobres do que eram em 1924. Isso tudo em valores de 2011, né? Não é valores da época. Em 1933 chegou a 7.270, valor inferior a 1909, ou seja, em 20 e tantos anos que se decorreram entre 1909 e 1933, os Estados Unidos acabou mais pobre depois desse tempo todo. Então você tem uma queda brutal da renda e da produção nos Estados Unidos, né? Fica inferior ao que era em 1909 para ter o tamanho da desgraça que foi a Grande Depressão por lá. Em 1937, a gente vê que ele retoma ainda nos anos 30, ele chega a 2.450, mas tem uma queda novamente em 1938.
apenas em 40 o PIB per capita americano ficou acima do de 1929. Ou seja, só em 1940, já com a guerra, os americanos conseguiram ultrapassar a renda per capita que eles tinham em 1929. É um período de queda profunda, como nós vimos, e um período longo de depressão, né? Foram mais de 10 anos para conseguir ultrapassar aquele valor. Nós estamos vivendo um drama parecido no Brasil, a gente já vê nos jornais, olha, o PIB per capita do Brasil está menor do que o de 2014, nós já estamos aqui em 2020, vai ter uma queda grande por causa da pandemia, então é possível que demore ainda muito tempo para que nós possamos recuperar o nosso PIB per capita de 2014, mostrando o que é uma depressão. Volto a dizer, essa daqui tem essa peculiaridade da pandemia, talvez a gente consiga, afete um pouco a dinâmica, mas para vocês terem ideia do drama que foi os Estados Unidos da década de 30. A taxa de desemprego passou de 20% nos primeiros anos da década de 30, um valor altíssimo para padrões dos Estados Unidos, e a Grande Depressão foi bem além dos Estados Unidos. Então qualquer coisa que a gente queira pensar dessa época, meados do século XX, esse período que nós vamos estudar, é impossível não considerar a Grande Depressão. A Grande Depressão, ela é digamos assim, do ponto de vista econômico, é ela que diz, olha, bem-vindo ao século XX. Está aqui uma desgraça para vocês criarem gosto. Claro que do ponto de vista geopolítico não é, você tem a guerra mundial. Nós vimos que o Eugênio Goudin, inclusive, manda conta, coloca a guerra mundial como responsável pela Grande Depressão. Nós vimos o Eugênio Goudin dizer isso, há muita controvérsia, eu não vou, mas é uma possibilidade, é uma discussão que ele levantou, que o Goudin levantou lá na época, uma discussão da época. Hoje, eu acho que pouca gente faria essa associação tão direta. Mas não dá para não considerar que foi um período dramático, inclusive com uma pandemia de gripe espanhola, ali mais ou menos, quando terminou a Primeira Guerra, ali por 1918, você tem uma pandemia de gripe espanhola. Então é um período muito difícil, mas em 1929 eu não sei se dá para botar a conta. É mais fácil ter sido erros de condução de política daquela época, ou, se você vai numa leitura mais keynesiana, o problema de superacumulação. Essa é outra história. E aqui no Brasil, o que acontece com a Grande Depressão? Quer dizer, o Brasil está no mundo, ele não vai ficar de fora desse processo. Bom, primeiro você tem uma queda do valor das exportações e queda no fluxo de capitais estrangeiros. Isso é óbvio, até hoje acontece isso. Bate uma crise, 2008 aconteceu isso, bate uma crise grande, o Brasil exporta commodities, dá uma segurada e o dinheiro para de vir para cá. Entre setembro de 29 e agosto de 30, as reservas caíram de 31 para 14 milhões de libras. Naquela época se media em libras, né? Os Estados Unidos era importante, mas não era o que é hoje. Você está tendo queda de reservas agora no Brasil, por exemplo. Teve uma saída muito forte de dólar desde o ano passado, inclusive desde antes da pandemia. Então você tem uma queda de 31 para 14, quer dizer, menos da metade. Em 31, a gente já estava praticamente sem reservas. Então, nesse período, o Brasil literalmente queimou suas reservas. Entre 28 e 32, o volume de importações caiu quase 60%. Então, uma queda significativa. E ainda assim a gente queimou nossas reservas. E o de exportações, 16%. Nós sentimos mais nas importações que nas exportações. Os preços das importações em dólares caíram cerca de 40%. Vocês sabem que isso é importante, nós vimos lá no modelo de substituição e importação, que esses preços das importações e das exportações importam principalmente nessa leitura, digamos, estruturalista da economia, que é o que vai embasar muito das políticas da época. Então, os preços das importações em dólares caem, mas o das exportações cai mais ainda, e isso agrava o nosso problema. Os termos de intercâmbio caíram de cerca de 25% e nossa capacidade de importar, nós vimos lá a continha, né? Ela cai cerca de 40%. É um baque gigantesco que a economia olha muito para o lado externo, porque, volto a dizer, é uma crise que está vindo lá de fora. Isso gera uma desvalorização cambial. Entre 30 e 31, a moeda local, o mil-réis na época, desvalorizou 55%, quer dizer, uma perda gigante de valor. Em setembro de 31, o governo monopolizou o câmbio do Banco do Brasil e suspendeu os pagamentos da dívida externa. Então, nós agora estamos falando de um tipo de política que às vezes é recorrente, no Brasil e na América Latina, que é,
segura o câmbio. Nós vamos ver que em outros momentos, segura o câmbio. A partir de agora, só quem trabalha com câmbio é o Banco do Brasil. Naquela época não tinha Banco Central. Então, o Banco do Brasil assume todas as operações de câmbio. E 2, suspende o pagamento da dívida externa. Qual é o problema? As reservas acabaram, não tinha mais reserva, não tinha mais. Na época eram libras que se falava, mas é como se hoje a gente ficasse sem dólar. Não está no cenário, não está no horizonte, o Brasil tem uma reserva forte de dólares, mas para vocês fazerem o paralelo, é como se hoje o Brasil ficasse sem dólares. Quer ter uma ideia desse caos? Olha para a Argentina, que vive tendo problema desse tipo por lá. Bom, o que o governo Vargas faz? O governo Vargas tem que responder, né? O Vargas tinha acabado de chegar ao poder, ele olha e diz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O choque externo é brutal, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Bom, a primeira resposta famosa de Vargas é política fiscal. Ele comprou café e queimou. Qual era o problema aqui? Os exportadores de café não tinham como exportar seu café, a Grande Depressão apareceu, veio a crise, e seria um caos lá nas plantações, gerando um problema econômico sério. Era a leitura da época. Então eles acharam que era melhor não deixar essas empresas quebrar e entraram ajudando as empresas. É muito provável que nessa nossa crise, por exemplo, governos pelo mundo, inclusive do Brasil, tentem salvar as companhias aéreas. Só para vocês terem um exemplo de que isso... A gente às vezes, como assim o governo botou dinheiro para salvar as plantações, as fazendas de café? Lá nos Estados Unidos essa discussão também apareceu, com too big, too fail, muito grande para ir à falência. E o governo americano também botou dinheiro para salvar banco. Essas coisas acontecem. Então foi a queima de café, porque ele comprava o café, mas não tinha para quem vender e queimava. E o perdão de parte das dívidas dos cafeicultores. Cabe lembrar também que, obviamente, os cafeicultores, apesar da República Velha ter se acabado, já era Vargas, mas eles ainda tinham um poder muito grande na sociedade brasileira. Na política monetária, o governo quebrou o padrão ouro em 1930 e começou um aumento da base monetária a partir de 31, que gera uma provocação muito comum no Brasil, se Vargas foi uma espécie de pré-keynesiano, porque são um tipo de políticas que Keynes depois advoga, volto a dizer, o livro famoso de Keynes é de 36, o Vargas estava fazendo isso já no começo dos 30, 31. Ou outros vão dizer, bom, Keynes deu uma boa justificativa para a coisa que governantes sempre fizeram, que é salvar a empresa e tentar estimular a economia usando o poder do Estado. Bom, em 30 31, eu não tinha colocado na minha tabelinha, é porque eu quis manter o IGP, né? Mas em 30 31 tinha tido uma deflação no Brasil, uma queda do nível de preços, e ela vai se tornando uma pequena inflação. Em 33, a inflação já aparece... a partir de 31 ela se torna uma pequena inflação. Em 33 você volta a ter deflação, mas a partir de 34 a inflação começa a ganhar força e chega a 14% em 1936, o que nos dá uma lição importante. Às vezes demora um tempinho entre a política monetária, o aumento da base começa em 31, mas só vai estourar como inflação a partir de 34. Esse tempinho às vezes acontece, é o que nos ensina vários outros momentos da nossa história e a história de outros países. Bom, em 34, o Brasil consegue um acordo com os credores externos para reestruturar a dívida. Volto a dizer, o Brasil, quando diz o país está sem reserva, é como se tivesse quebrado, não tem como pagar. Então, em 34, ele fez esse acordo, mas em 35, você teve um problema com remessas de lucros, e essa é uma discussão que vai ser muito forte até os anos 60, que é o seguinte, você tem uma multinacional, ela vem para o Brasil, ela produz no Brasil e ela gera um lucro. Aí ela quer mandar esse lucro de volta para a sua sede. Vamos supor que é uma empresa americana. Ela quer mandar o lucro de volta para a sede dela nos Estados Unidos. Ela não vai mandar R$1.000. Nem cruzeiro, nem reais, nem a moeda do Brasil. Porque o americano quer dólar. Se for inglês, ele quer as libras. Como é que faz essa empresa? Ela compra os dólares e manda. Mas isso é saída de dólar no país. E o país está lá com aquele problema precisando de dólar. Então você tem uma situação que cria um conflito e alguns governos, geralmente governos mais nacionalistas, dizem não pode mais remeter os lucros. Mas isso gerou um problema cambial, um mal-estar, mas como assim eu não posso botar? Levou uma desconfiança em relação aos credores e aos acordos que existiam, e o Brasil acaba ameaçando uma nova suspensão do pagamento da dívida externa. Bom, controle de câmbio, você não podia
basicamente, o controle de câmbio é, você não pode comprar dólar à vontade. Mas eu não compro dólar. Compra. Quando você importa uma coisa, você está comprando dólar. Hoje é tudo muito sofisticado e você nem nota que está comprando dólar, mas você está. Quando você compra um livro na Amazon, aquele livro em dólar, como é que você acha que você pagou? O cara da Amazon americana não quer receber reais. Então, ali por trás teve uma operação de câmbio. Quando o câmbio é fechado, você é monopolizado, o controle de câmbio que se chama, você não pode fazer isso. Você precisa de uma autorização do governo. Então, esse controle de câmbio e as políticas do café reverteram a crise cambial e permitiram o relaxamento das políticas de controle de importação, visando a atração de investimento estrangeiro. Então, começou a ter câmbio para permitir a volta das importações, buscando investimento estrangeiro. Em meados da década de 30, o Brasil começa uma aproximação comercial com a Alemanha. Nós estamos falando de um período complicado do mundo. Não é como se hoje o Brasil fosse negociar com a Alemanha. É da década de 30. A Alemanha nazista. E as tensões no mundo já muito fortes. Então, quando o Brasil a guerra não tinha começado ainda, mas já tinha uma tensão muito forte no mundo. Então, quando o Brasil começa a se aproximar da Alemanha, começa a gerar uma tensão com os Estados Unidos, que não estava gostando nada dessa aproximação. Bom, em 37 tem um golpe no golpe, quer dizer, Vargas já tinha chegado na mar, vai lá, e aí ele cria o Estado Novo. E aí você começa o Estado Novo, de fato, em 1937. Ainda nesse ano, o governo dá um calote na dívida externa e retoma o monopólio cambial. Então veio o Estado Novo, veio um golpe, um golpe dentro do golpe, digamos assim. A ditadura agora está escancarada, Vargas vinha enrolando, agora ficou claro que era uma ditadura mesmo. E há então esse calote da dívida externa e a retomada do monopólio cambial. A taxa de câmbio é unificada após uma desvalorização, então o governo faz uma grande desvalorização e, de novo, isso parece estranho, como é que o governo faz uma desvalorização? Porque nós estamos acostumados a viver numa época de câmbio livre. Então o câmbio vem do mercado, mas em outras épocas o câmbio é controlado pelo governo. Então o governo diz, estou desvalorizando o câmbio. Mas como é que funciona isso? Olha, se o governo está controlando o câmbio, então ele tem essas ferramentas. Então você tem você tem o default, você tem a grande desvalorização, a unificação do câmbio, e o controle do câmbio passou a ser o principal instrumento para controle das importações. Então, eu quero importar um carro para mim, não vai. Mas por que eu não vou importar o carro? Porque eu não te autorizo o câmbio. Sem dólar você não importa. Sem libra você não compra da Inglaterra. Então o governo, por meio desse controle do câmbio, ele controlava todas as importações. A questão econômica, por outro lado, quer dizer, isso tudo num ambiente de tensão internacional gigante caminhando para a Segunda Guerra. Então a questão econômica, ela começa a ficar colada na discussão geopolítica. É isso que está acontecendo lá em meados da década de 30 com Vargas. O Vargas deu o golpe, ditador escancarado, suspendeu o pagamento da dívida externa, foi lá, desvalorizou e unificou o câmbio, está peitando todo mundo. E aí começa a ficar preocupado. E se esse cara se juntar de vez lá com os alemães, como é que fica? Então essa questão geopolítica e a questão econômica começam a ficar muito próximas uma da outra, em especial o temor dos Estados Unidos de uma aproximação do Brasil com a Alemanha. E isso, do ponto de vista estratégico, era sério. Ou seja, quando os aliados resolveram retomar a Europa, o Brasil teve um papel importante, porque se vocês olharem como é que faz, atravessar o Atlântico não é fácil, foi mais fácil fazer os ataques saindo do Brasil para chegar na África, então, e começar esse processo de retomada. Se o Brasil tem se aliado com a Alemanha, do ponto de vista militar ia ser um desafio muito maior tocar a guerra, ainda mais podia ter vindo uma guerra para aqui, para as Américas, né? Na América do Sul, mas ainda assim para as Américas. Então havia um problema sério aí para os Estados Unidos em relação a essa aproximação Brasil e Alemanha. Nesse contexto, a Missão Aranha conseguiu obter empréstimos nos Estados Unidos para descongelar atrasados comerciais e financeiros americanos no Brasil. Basicamente, o Brasil barganhou o apoio dele. Foi isso que aconteceu. A gente negocia, vocês estão com medo, vamos negociar. E o Brasil conseguiu esses empréstimos. Em troca, o Brasil flexibilizou o controle de câmbio, o que gerou muito descontentamento entre os militares, que os militares queriam que os dólares
ou as libras, ou as divisas em geral, a moeda estrangeira no Brasil, fosse usada para comprar equipamentos militares. Então é como se hoje, a gente, volto a dizer, não é uma coisa que eu estou dizendo que vai acontecer, não está no cenário, mas se hoje o Brasil ficar sem dólar, os militares disserem, não, o que tem de dólar é meu, que eu quero comprar equipamento militar no exterior. Essa é um pouco essa ideia. Claro que naquela época a proximidade da guerra reforçava a demanda e o argumento dos militares. A guerra começa em 39, o Brasil perde o mercado na Europa Central, porque houve bloqueio para todo que é lado, então já não dava mais para chegar lá. Isso trouxe dificuldade com compromisso da dívida externa e remessas de lucro, ou seja, é aquela velha história da capacidade de importar. Se o Brasil perde o mercado, ele exporta menos. Exportando menos, tem menos dólares no Brasil, ou libras, ou a moeda de referência, e isso faz com que o Brasil comece a ter dificuldade de pagar suas dívidas, ter dólar para pagar suas dívidas, e ter dólar para as empresas mandarem os lucros de volta para suas matrizes. Depois de 40 e 41, as perdas de mercado da Europa Central foram compensadas por aumento das vendas para os aliados, e aí basicamente são os aliados que começam a trazer demanda pelo esforço de guerra. Em 41, a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada com financiamento americano. Então, fica essa história que a CSN tem a ver com a guerra é verdade. Quer dizer, basicamente os brasileiros barganhando com os americanos conseguiram esse financiamento para fazer uma empresa que na época, até hoje é uma grande empresa, mas na época ela marca muito o Brasil. O Brasil passa a ter uma grande siderúrgica naquela ideia de gerar valor agregado, então já não vai mais vender o minério, já consegue processar, e essa é a discussão, que era isso que o Brasil queria. Em 1943 é criada a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que vocês conhecem, a gente discute a CLT até hoje, é claro que vai se aperfeiçoando, mas ou piorando, depende de como você olha esse processo, mas é em 43, no governo Vargas, que é criada a consolidação da lei do trabalho. Então, agrada o setor industrial com a CSN, facilitando os insumos. Nós vimos que era uma das coisas que o Roberto Simonsen puxava, mas agrada também os sindicatos com a CLT. No final da década de 30, o governo adota uma política monetária expansionista, a inflação chega a 10% em 1941, e durante o Estado Novo nunca mais nós vamos ter inflação de um dígito. Isso só vai acontecer de novo em 1948. Então a inflação fica acima de 10% por quase toda a década de 40. Com a proximidade do final da guerra, a política americana para o Brasil muda, tanto na questão econômica quanto no apoio à ditadura de Vargas. Bom, você tem uma guerra, você barganhou, você disse, eu vou me juntar ao cara lá, então vamos lá, vamos negociar. Bom, acabou a guerra, ou mesmo antes de acabar a guerra, ficou claro que a Alemanha não ia ganhar aquela guerra, que a vitória era dos aliados, e aí, naturalmente, os Estados Unidos disse, agora vamos conversar em outro tom. Você não tem mais aquele poder de barganha, porque agora a situação geopolítica do mundo mudou. Em 45, Vargas é deposto, acaba o Estado Novo, e aí meio que começa a nossa história, né? Então a gente fez só esse antecedente. Bom, Estado Novo acaba, o primeiro presidente eleito pós-ditadura Vargas é Dutra. Então Dutra chega com um monte de desafio, a reconstrução de uma democracia é difícil, tinha o desafio econômico, então Dutra chega com essa ideia. Dutra ele chega com uma pegada muito liberal. Era um governo, qualquer semelhança à realidade, um presidente militar com uma promessa muito forte de uma visão liberal, de ajuste fiscal, mas que durante o governo vai mudando de abordagem. Então, você tem fim do mercado livre de câmbio e contingenciamento das exportações em 47, 48, então após 46. Você tem adoções de políticas monetária e fiscal expansionistas a partir de meados de 49. Então, volto a dizer, ele chega dizendo uma coisa, mas acaba indo para outra direção. Grosso modo, o governo Dutra foi abandonando as políticas liberais com o passar do tempo. Então, é essa a coisa de Dutra. E se nós quisermos pensar, assim como a Grande Depressão é fundamental para entender o desenrolar da economia brasileira nos anos 30 e 40, o pós-guerra e particularmente o acordo de Bretton Woods, ele é importante para a gente entender a economia brasileira dos anos 40.
Então, Bretton Woods foi o acordo, um dos vários acordos que aconteceram no pós-guerra na tentativa de construir uma ordem mundial mais estável, no caso de Bretton Woods, uma ordem econômica mais estável, né? Porque o problema econômico ele tem um papel importante no entreguerras. Os países derrotados na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, a Áustria, eles passam ali no centro da Europa em geral, eles passam por uma situação desesperadora, com crises gigantescas, inflação, e isso gerou muita instabilidade política, que eventualmente começou a surgir os governos populistas que depois vieram a tomar conta lá da região, com Hitler, que é a referência, e deu no que deu. Então a ideia era ver como é que a gente consegue construir uma ordem econômica para evitar esse problema. Então havia muito essa preocupação no final da Segunda Guerra Mundial. Você tem a criação da ONU, você tem uma série de medidas para garantir uma certa paz no mundo e não repetir o horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, uma das coisas que aparecem é a retomada do padrão ouro. Então, o padrão ouro que tinha sido abandonado, inclusive pelo Brasil e por muita gente durante a guerra, com desvalorizações e coisa do tipo. Ele volta, já vamos organizar de novo esse negócio. Você retoma o padrão ouro, o dólar passa a ser uma moeda internacional de reservas. As pessoas começam a ter reserva em dólar e em ouro. Os Estados Unidos sai da guerra como uma grande potência, pelo menos do mundo ocidental. Do ponto de vista econômico, forte, muito mais forte do que a Rússia, inclusive. Então, os Estados Unidos sai como o cara da guerra. E aí ele tem essa ideia. O dólar acaba virando uma moeda de reservas internacionais. Livre conversibilidade de moeda significa poder trocar uma moeda pela outra após uma transição. É criado o Fundo Monetário Internacional como fiador do mercado internacional e com a função de garantir empréstimos para países com problema de balanço de pagamento. Então você tem esse problema que a gente até discutiu aqui no governo Vargas. O país fica sem dólares para pagar suas contas. E aí, o que ele faz? Bom, se não tem dólar para pagar as suas contas, você vai dar calote. Você vai dizer, não pago, não tenho como, não tenho dólar para isso. Nessa hora aparece o FMI e diz, não, eu te empresto, mas você vai ter que fazer certas coisas. Ninguém quer te emprestar, você é um cara que está com o nome sujo na praça, ninguém quer te emprestar, eu te empresto e te empresto a juros baixos. Mas, baixos comparados ao que você poderia pegar se conseguisse pegar. Mas, em compensação, o FMI dava certas regras, isso lá na frente no Brasil gera muito reação, as pessoas acusam o FMI muito de interferir no Brasil e coisa do tipo. É um discurso muito forte na América Latina, mas essa era a ideia do FMI, ele foi criado nesse momento. O Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, General Agreement of Tariffs and Trade, então começa também dessa época, com a função de disciplinar e organizar o comércio internacional. Então ele vai evoluir para a Organização Mundial do Comércio, mas a ideia é que você tenha regras de comércio internacional, não é vale tudo, você tem alguns critérios. E o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que a gente chama o Banco Mundial, para financiar a reconstrução da Europa e o desenvolvimento de outros países. O foco mesmo era financiar a Europa, depois que falou-se de outros países. Bom, como sempre acontece, costuma acontecer, é um padrão, aquela ordem idealizada, quer dizer, aquela ideia, aqueles conceitos que se idealizou, eles não se tornam realidade. A idealização é na cabeça de teóricos, pessoas brilhantes que estudam, mas a prática sempre cobra seu preço. Então, você guia, você influencia, mas você não consegue sair do papel para a realidade. Isso é verdade em vários outros momentos. Um plano econômico, é uma coisa de economistas ou cientistas sociais em geral que fazem os planos e as diretrizes, mas quando você vai botar para andar, a coisa vai de outro jeito. Isso é verdade numa cidade, num país, no mundo, então, nem se fala. A preponderância da economia americana como grande fornecedor do mundo gerou escassez de dólar. É o problema. Para você ter dólar, você precisa vender para os Estados Unidos. Mas se os Estados Unidos faz tudo, o que você vai vender para os Estados Unidos? Assim, os caras têm tudo. E os Estados Unidos ainda têm commodities, eles produzem, eles têm uma agricultura muito forte, eles têm a parte de extrativa mineral muito forte. Então, começa a dizer, opa, tá com um problema aqui, onde é que eu vou arranjar dólar para pagar os Estados Unidos se eu não consigo vender nada lá porque os Estados Unidos é muito gigante, então você começa esse problema. Há uma escassez de dólares no mundo. No lado geopolítico, o começo da Guerra Fria leva os Estados Unidos a se preocupar com governos socialistas na Europa Ocidental. Então o foco dos Estados Unidos
em vez de se desenvolver os países em desenvolvimento, ou mesmo a América, né, a América para os americanos, os Estados Unidos começam a se preocupar mesmo com a Europa, com medo desses governos socialistas tomarem a Europa Ocidental num ambiente de Guerra Fria. Isso seria um desastre para os americanos. Então entra em cena o Plano Marshall e a doutrina Truman. Né? Então você tem esses dois elementos para conter os russos e o Plano Marshall para financiar a reconstrução da Europa, para a Europa não cair na tentação desses governos socialistas que podiam criar um problema para os Estados Unidos lá na frente. Então o foco dos Estados Unidos passa a ser a reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, e isso tira de cena princípios de Bretton Woods. Conversibilidade, por exemplo, é adiada. O foco deixa de ser essa ordem. Não, o problema agora é evitar problemas sérios econômicos na Europa e no Japão, vamos reconstruir os dois. Por aqui, $100. E sem atenção, a gente ficou de canto, a gente tem esse problema de escassez de dólar, volta então os controles de importação. Então, a partir de 47, o governo Dutra larga aquela ideia mais de liberar o comércio. Opa, vamos ter que controlar a importação, porque senão a gente não vai ter dólar para importar coisas importantes. Essa adaptação, essa transição do modelo idealizado em Bretton Woods, essa ordem econômica mundial, harmônica, para o mundo de verdade, ou seja, para o mundo com problemas de verdade, Guerra Fria, preocupação com a Europa, ela marca o governo Dutra. Então o governo Dutra acontece nesse cenário. Talvez acreditando em demasia nas promessas de Bretton Woods e na boa vontade dos Estados Unidos, o Dutra começa o governo dele muito preocupado com a inflação. Talvez, não sei, ou talvez ele tivesse uma consciência de que a inflação é um problema muito sério. Então ele começa com a ideia de que tem que fazer ajuste fiscal e tem que fazer política monetária restritiva. Ou seja, lembram lá do nosso modelo de oferta e demanda agregada? O governo tem que contrair a demanda agregada para evitar inflação. Então, o governo Dutra começa com essa pegada. Volto a dizer, hoje não foi bem o caso, porque a inflação não estava exatamente, não era um problema quando começou o governo, mas o governo do Bolsonaro começa também com essa ideia de política fiscal restritiva, porque tem um problema fiscal no país. E aí chega a pandemia, obviamente muda tudo, mais uma vez a realidade muda o plano traçado por políticos, economistas e outros cientistas do tipo. Bom, em 1946, o primeiro ano do Dutra, a inflação medida foi de 22,22%. É bem alta. Agora IGPDI, agora pelo IGPDI mesmo. Antes eu estava usando os números lá do livro da PUC que eu citei aqui, Ordem do Progresso. São vários autores da PUC. Agora eu estou com IGPDI, que é o que nós vamos usar aqui boa parte do curso, mas agora recentemente nós vamos usar o IPCA. Então, a inflação medida pelo IGDPI foi de 22,22%, bem alta. Em 47, 2,73%. Ou seja, as medidas restritivas funcionaram para o objetivo de controlar a inflação. A inflação foi controlada. Com as mudanças na política econômica, a inflação volta a subir, nós vemos que ele abre. E em 1950, o IGPDI já tinha chegado a 12,41%. Então você vê que ela cai, mas o governo não segura as políticas, ela volta. É assim que funciona. Se você faz política expansiva, você tem o risco de inflação. Se você faz política restritiva, você tem a possibilidade de controlar a inflação. Claro que não é tão simples, não é alavanca, mas a lógica é mais ou menos essa. O esforço fiscal do começo do governo Dutra fez com que o déficit da União de 2,6 bilhões em 1940 se transformassem, aqui eu acho que não é 40, depois eu checo, se transformasse em um superávit de 460 milhões já em 40. Então é 40 assim. Então, já em 47. Ou seja, você transforma déficit em superávit, que é um negócio que hoje, assim, hoje a gente não aumentar o déficit, a gente já chama de esforço fiscal duríssimo. Mas lá naquela época você gerava superávit. Bom, mas aí mudou a política, então o déficit voltou em 49 e 50 teve déficit. O controle das importações. Como eu disse, o controle das importações aparece, a escassez de dólar, o Brasil lá de canto controla a importação para cuidar dos dólares. Nesse período da história brasileira, esse problema de ter dólares era um problema muito sério, muito complicado. Então o controle das importações implementado em 47 tinha como objetivo resolver o desequilíbrio externo, mas acabou gerando um processo de substituição de importações. Não era assim,
o idealizado, mas um processo na prática, porque como você não podia importar, você não tinha dólares para conseguir comprar no exterior, acabou tendo que ir produzindo internamente. Nós falamos essa possibilidade quando apresentamos o modelo. A questão é o quão sustentável vai ser esse processo, mas é uma possibilidade. As licenças de importação eram restritas a bens que possuíam versões semelhantes ou equivalentes produzidas no Brasil. Então você não podia importar, você restringia a licença, você precisava de licença de importar na época. E você controlava quem podia importar ou não por meio dessas licenças. Então a indústria começa a crescer fortemente no Brasil por conta dessa dificuldade de importar. É como se dissesse, não pode importar mais automóvel. Bom, quem compra carro importado vai ter que comprar carro nacional. Não pode mais produzir telefone celular. Bom, ou o Brasil vai produzir iPhone, ou vai ficar sem iPhone, vai ter que comprar um outro nacional e assim por diante. Essa é a lógica. Então, a indústria instalada cresce. Junto ao controle de importações, uma política de crédito direcionada à indústria, demanda lá do Robert Simonsen, a gente viu que isso tinha sido demandado pelo Robert Simonsen, e bate a favor, vai de acordo com as estratégias de industrialização. Então você começa uma política de crédito direcionada à indústria, quem toca essa política é o Banco do Brasil, e isso fortalece ainda mais o crescimento na indústria do período. O crédito para a indústria teve crescimento real de 38%, 19%, 28% e 5% nos anos de 47, 48, 49 e 50. Então você vê que é um crescimento forte acima do PIB, principalmente nos primeiros anos. 38% o crédito para a indústria. É um esforço gigante de valorizar esse setor. O plano de Dutra era conhecido como Plano SALT, porque ele tinha foco em saúde, alimentação, transportes, transportes e energia. Então era SALT, era das primeiras letras, né? SALTE. E assim, não tinha instrumento adequado para o plano SALT. Apesar de uma certa inspiração liberal, era um plano, né? Então assim, já é uma contradição. Você tem um plano de inspiração liberal, alguns liberais pegar lá o Gudin criticando a planificação, mas às vezes tem um pouco isso, né? Como o cara diz, é um aumento de imposto liberal. A gente fica meio perdido, mas às vezes é o que o tempo entende e fica assim. Mas não era um plano tão intervencionista. Mas não foi implementado, não tinha instrumento para isso, e veio a ser oficialmente abandonado em 51, um ano após ser aprovado pelo Congresso. Então o governo propõe, o Congresso aprova em 50, mas 51 já é abandonado. Então, mesmo sem uma política industrial oficial, embora existisse uma política voltada para a indústria, nós vimos tanto com a questão das importações dificultadas, como com a política de expansão de crédito para a indústria, mas não tinha um selo, um carimbo de política industrial oficial. O crescimento da indústria foi consistentemente maior do que o PIB. A tabela está aqui. Então, se por efeito colateral da política de câmbio e de restrições a importações ou pela ausência de política industrial no plano SALT, cada um que tire suas conclusões, entendeu? Isso aqui é uma provocação, uma brincadeira, mas vocês podem ver, crescimento do PIB 46 é 11 e pouco, da indústria 18, depois 2, 3, 9, 12, 7, 11, 6, 12, é um crescimento da indústria consistentemente acima do crescimento do PIB, muito embora no plano SALT não falasse de indústria, fala de saúde, alimentação, transporte e energia, mas nós vimos que tinha sim política no governo, tinha políticas para indústria. Bom, Dutra faz o governo dele, a economia volta a andar, a inflação cai e depois sobe, a indústria começa a se fortalecer e nesse momento Vargas volta ao poder. Agora eleito. Agora Vargas vem democraticamente eleito, teve lá a maioria dele e volta à presidência da República. Então Vargas, volto a dizer, vários ditadores deixam essa marca de querido do povo e ele realmente volta e se elege. Bom, ele chega com o plano dele, eu tenho meu plano, o plano de Vargas tem duas etapas. Primeiro, equilíbrio fiscal para conduzir uma política monetária restritiva e controlar a inflação. Então, a ideia aqui é o seguinte, se você não tem equilíbrio fiscal, você acaba sendo obrigado a imprimir moeda. Então, para você conduzir a política monetária restritiva, nós vamos conversar sobre isso na próxima unidade, quando a gente falar de inflação, você ia ter equilíbrio fiscal e controle da inflação. Vários governos entram prometendo isso. Nem todos conseguem cumprir a promessa. E grandes empreendimentos. Então, ao mesmo tempo que você teria um controle fiscal, você faria grandes empreendimentos.
o sucesso da primeira fase seria fundamental para atrair o capital externo para a segunda fase. Então, se você quisesse capital externo, você precisava do equilíbrio fiscal e do controle da política monetária. Vejam que essa discussão não é de hoje. Lá naquela época já se falava isso. É preciso equilibrar as contas para atrair investimento. Então, que novidade. De novo, essas coisas, as pessoas sabem como funcionam. Então era essa a ideia. Você precisava, primeira etapa, arrumava a casa, atraía capital, e aí tinha um processo de investimento. Vocês já ouviram essa história antes. Tenho certeza que vocês vão ouvir essa ideia. Não, nós vamos fazer umas reformas, vamos ajustar a casa, vem o capital externo e vai puxar o investimento. Esse é o plano. Então, nos 2 primeiros anos de Vargas, o governo voltou a apresentar superávit. 2,4 milhões e 2,3 milhões em 51 e 52, tinha tido um déficit de 4,3 milhões em 50, então, de novo, aquele tipo de ajuste fiscal que transforma déficit em superávit, não o que... o déficit agora é um pouquinho menor. Ajuste fiscal. Em 53 e 54, o governo volta a ter déficit, então, de novo, fez o dever de casa, fez o ajuste no começo do governo e depois o déficit voltou. Também não é um padrão surpreendente. Normalmente, quem faz ajuste fiscal tem que fazer no começo do governo mesmo, que o pessoal reclama de ajuste fiscal. Então essa é a hora de tomar medidas duras. Depois fica mais difícil. Por exemplo, o Lula, assim que chegou no governo, fez um ajuste fiscal para os padrões atuais forte em 2003. Depois ele foi liberando, mas ali era importante. Bom, apesar do esforço fiscal, a inflação continua alta, mas não cresce. O IGPI foi de 12,40 e 50, 12,34 e 51, quer dizer, ficou na casa de 12 nos primeiros anos e 53 salta para 20. Opa, aí pulou. E aí vocês vão lembrar que no final já não tinha mais o esforço fiscal, então o esforço fiscal conseguiu segurar a inflação em níveis altos, mas segurou. Mas aí depois o governo muda de estratégia, a inflação pula para 20% e depois 25%. Num período de muita insatisfação política, o governo Vargas, vocês sabem, termina de forma trágica em agosto de 54. A política de controle das importações continuou, mas as licenças foram facilitadas. Aí aparece outra crise cambial e o governo responde com uma instrução famosa, a famosa instrução 70 da SUMOC, que é a Superintendência da Moeda e do Crédito. E o que essa superintendência fez foi estabelecer um regime de múltiplas taxas de câmbio. Então, dependendo do que você queria, o câmbio era um. Eu quero comprar uma máquina. Bom, então vou te dar um câmbio bom. Você vai comprar, sei lá, R$2 você compra $1. Não, eu quero comprar uma camisa. Não, a camisa você vai pagar 4. Não, eu quero comprar um perfume muito específico, uma coisa de alto luxo. Não, aí você vai pagar 10 o dólar. Então o preço do dólar dependia do que você queria. Essa é a ideia do regime de câmbio múltiplo, e a ideia é meio que filtrar o que vai ser importado ou não. Essa é a ideia, né? Não estou defendendo, só aqui eu estou contando a história. Então você faz esse tipo de política que eventualmente vira uma loucura no Brasil, essa coisa vai se multiplicando. Mas para vocês terem ideia da instrução 70 de 53, a taxa oficial era 18,82. No Mercado Livre, onde você tinha as transações livres, chegava a 43,32. Então você tinha uma diferença da taxa oficial, mas não era uma diferença pequenininha, não é aquele negócio que você vê o câmbio e depois vê... Não, era de 18 para 43, era mais que o dobro. Se você fosse para o leilão de importação, a cada categoria dizia respeito a um tipo de bens. Então começava em 31,77, mas chegava a 78,90. Então se você quisesse dólar associado a uma licença para comprar bens da categoria 5, você ia pagar 78,90 pelo dólar. É óbvio que tinha muita arbitragem aí dentro. Os caras, não, joga para cá, muda a licença para cá, muita briga política para ver onde vai ficar o quê, uma confusão danada. E você tinha as taxas de exportação para o café 23,36, isso foi estabelecido em 54, isso é quanto o exportador ganha, né? E para os demais produtos 28,36. Então essa aqui, não tem sentido ficar decorando esses números não, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu só quero que vocês entendam como era a lógica da época. A lógica da época era, olha, nós temos pouco dólar no Brasil. A gente não consegue exportar suficiente para trazer muito dólar. Aí tem problema de dívida, tem remessa de lucro, sobra pouco dólar para importar. Cabeça da época, né? Da época. Então nós temos que dar um jeito de controlar as importações. E essa ideia era um jeito para esse. Então, dependendo do que você fosse importar, você ia lá pedir a licença e você tinha que dizer, eu quero importar isso, e aí você ia comprar o dólar
nesses leilões, mas esses leilões tinham preços diferentes dependendo do tipo de uso que você fosse dar para o dólar. Então, o preço do dólar dependia do uso que você ia dar para o dólar. O objetivo era esse, era filtrar as importações. Ou vocês podem pensar, não importar o que o governo da época considerava bobagem. Na época era o inquilino do catete, né, porque não era o Planalto. Mas ele achava bobagem, então dificultava, botava menos dólares disponíveis naquela categoria. E para exportação também você tinha essa diferenciação. Também daquela época você tem duas respostas importantes às demandas lá do Roberto Simonsen, que são, você lembra, ele reclamava da questão dos insumos básicos, então cria-se a Petrobras, é criado o BNDES, ele é criado em 52 como BNDE, e também é criado o BNB, que é como se fosse o BNDES do Nordeste, né? Então você tinha que ter vamos acalmar aqui politicamente o pessoal. O BNDES é de 52, a Petrobras, a discussão começa em 48, o governo Dutra envia para o Congresso o Estatuto do Petróleo, e nesse estatuto era prevista a participação privada na exploração do petróleo. Lembrem, o Dutra tinha uma pegada liberal, por mais que não tenha conseguido transformar isso em realidade, mas tinha esse desejo. Houve a campanha do Petróleo é Nosso, isso mobilizou muito a política da época, né, do Petróleo é Nosso, essa ideia de proteger o nosso petróleo. E aí, em 53, o Vargas sanciona a lei de criação da Petrobras. E o último da fila é o BNB. São empresas simbólicas, né? Até hoje o BNDES é uma empresa importante, a Petrobras é uma empresa importante, o BNB tem uma referência importante para o Nordeste, todas criadas na era Vargas, com essa ideia de desenvolver o país. Tanto Dutra quanto Vargas, eles têm muito essa ideia de desenvolver o país. Ideia que vai ganhar muita força, que vai chegar talvez ao seu auge no governo seguinte, que é o de Juscelino Kubitschek. Então, nós vamos falar no próximo vídeo. Mas desse vídeo, o que eu espero que fique de lição para vocês é como houve um esforço, pode ser um esforço mais ou menos assim desejado, no caso Dutra, talvez nem fosse o desejo dele, mas o esforço aconteceu via financiamento, via restrição a importações, e depois no governo Vargas, já com a criação do BNDES, da Petrobras. Claro que o BNDES não nasce do tamanho que ele é, nem a Petrobras hoje, mas está claro ali a preponderância das ideias do Roberto Simonsen, a preponderância das ideias da CEPAL, o pensamento estruturalista, a força que ele vai ganhando aqui nesse momento. Então esse vídeo para por aqui, a próxima aula falamos do JK e dos períodos seguintes.